Welcome, everyone! Tudo bem com vocês? Hoje temos a Dani aqui falando com a gente bastante sobre grammar and how to teach it effectively. Dani, vou te deixar com o PIN aqui. Beleza, eu vou compartilhar minha tela para a gente já começar. Cris vai me dando aquele apoio no chat, Pode deixar. mas pessoal, fiquem bem livres para fazer perguntas, podem me interromper, podem perguntar usando o microfone. Eu acho que isso torna o workshop e a apresentação assim mais eficazes e eu quero também saber, né, um pouquinho do cenário que vocês ensinam e do que vocês precisam. Então, não é só sobre o que eu preparei, é sobre o que vocês também precisam, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de maneiras eficazes de ensinar gramática, a tão famosa, a tão falada gramática. A gente vai passar um pouquinho por algumas crenças, por algumas questões que a gente fica refletindo sobre o ensino de gramática e depois eu vou mostrar para vocês uma aula de gramática e o que eu gosto de fazer com os meus students quando eu dou essa aula. E aí a gente vai trocar umas figurinhas sobre isso, né? O que eu faço, o que você faz, o que eu acredito, o que é bacana e por que a gente varia tanto, né, na maneira de ensinar, às vezes, de um aluno para o outro, tá? E falando de um aluno para o outro, eu queria que vocês me dissessem quem são seus alunos quando eles ouvem essa palavrinha? Gramática. Hoje nós temos uma aula de gramática. Eu vou apresentar aqui em modo em tela cheia o meu Canva. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Ou tá travando muito? Tudo certinho aqui. Aqui também. Maravilha. Então, quem são os seus alunos, teachers, quando vocês falam gramática? Ah, o meu seria bom dia. Desculpa, eu sou a Janek. Desculpa, não me apresentei, já comecei respondendo. Obrigada novamente, Cris, pela oportunidade de estar aqui. Dani também, estou muito feliz. E um dos meus students, ou melhor, a maioria seria o number three, o six, e também diria que o five. Acho que só o number one não, porque acho que tá muito comfortable, né? E o four tá, oh, I love this. Não. Então seria mais o three, oh my lord, like this. Three, five or six. Yeah. Uh-huh. Então, o one, eu vejo que alguns teachers estariam no one e no four, né? Até mesmo no two, animadinhos para ter aula de gramática. Teacher adoram a gramática, mas students, gente, eu vou dizer para vocês, os meus, eu não sei se é porque eu cultivei um pouquinho com eles, né? Eles são mais ok em relação a isso. Mas a grande maioria dos meus estaria assim no eu não diria o two, mas eles estariam numa situação de, ok, a gente estuda, a gente procura entender porque precisa, mas não é algo que a gente mais ama. E eu tenho uma student que ela é o number four, mas eu vou contar o segredo para vocês, a Cris sabe. Eu digo, é a minha única aluna que ama gramática, que ama ter aula de gramática. Mas o que ninguém sabe é que ela também é teacher, mas ela é teacher de espanhol. Então ela tem esse amor pela língua, né? Ela tem essa visão da língua, porque ela também dá aulas, né? Olha que engraçado. Certo, mais alguém quer compartilhar sua resposta aqui com a gente? Bom, independente. Mais alguém? Eu, Carol. Oi, Carol. Uma coisa que eu reparo muito nos meus alunos é que quando eles ouvem a palavra gramática, eles ficam muito parecidos com o número 5, mas eles confundem tudo com gramática. Se você vai ensinar functions, eles acham que é gramática. Vocabulary, eles acham que está relacionado à gramática. E eles não entendem que a gramática é uma parte específica do que eles vão aprender, porque eles entram tanto em pânico que tudo para eles é gramática e eles já lembram da gramática do português. Nossa, na gramática do português eu sou péssima, ou péssimo, né? E aí eles já relacionam e entram num desespero.
Exatamente, a Carol falou tudo. Ela entrou bem no ponto que eu ia entrar com você saindo daqui, que é o seguinte: independente de como eles recebem a palavra, a ideia de estudar gramática, se é mais passivo, se é odiando ou se é com vontade de fugir da aula, o que a gente precisa entender é isso que a Carol colocou. Esse medo, essa concepção de gramática, ela vem de algum lugar. E muitas vezes eles têm essa ideia da escola, né? Mas por que a escola, entre aspas, traumatiza tanto com gramática? Talvez por muitos e muitos anos, a forma como a nossa língua mãe ela foi ou ela é ensinada, ou se entendeu que ela deveria ser ensinada, é muito baseada assim na questão do conteúdo, da língua sendo estudada como um objeto, né? Então, assim, aquilo não parecia prático. A análise sintática, por exemplo, muitos dos meus alunos, eles ficam reclamando porque eles não entendem por que tem que estudar análise sintática. Por excesso de linguagem muito difícil, a tal da metalinguagem, por N motivos, né? Nós temos alunos que criam concepções lá na escola, assim como a concepção de que o inglês é só o verb to be, e aí eles não vão aprender com gramática. Só que o que acontece? Essa aversão à gramática, ela pode ser transformada, porque se o aluno, né, se nós conseguirmos nas nossas aulas trabalhar com gramática, mas de uma forma que o aluno sinta que aquilo está fazendo sentido, esse medo ele vai deixar aos poucos de existir, porque trabalhar com gramática na sala de aula de inglês e de uma forma efetiva é você nada mais do que ensinar o teu aluno a acessar o caminho da competência comunicativa. É você traçar o mapa, gente. Porque como é que a gente acessa os conhecimentos? Como é que a gente forma uma frase? Como é que a gente forma uma pergunta? Se a gente não tem essa base estrutural que a gramática nos dá. Então, o que eu sempre digo em sala de aula é isso. Esqueçam análise sintática, esqueçam oração coordenada, não sei o quê. Não é isso a gramática do inglês, gente. A gramática do inglês é você entender o que precisa, que pecinhas que precisa para montar aquela frase na hora de falar. É isso. Então, uma ideia, né, que a gente precisa ter em mente é mostrar para eles que uma aula de gramática ela pode ser comunicativa, ela pode ser algo gostoso de fazer, leve. Então, assim, vou trazer um pouquinho, vou contar um pouquinho para vocês de teoria, né? Depois a gente vai para a prática. Eu fui passando pela teoria e eu gosto muito do Scott Thornberry, é o meu autor favorito do mundo do ELT. Inclusive, agora eu e a Cris estamos tendo o privilégio de estudar com ele num curso de Dogme, que está acontecendo todo domingo de manhã por um mês. Então está sendo um momento muito legal de ver o Scott ao vivo e a cores, né? No Zoom, claro. Então, assim, eu estava dando uma olhada nesse livro do Scott, que ele diz assim, 101 Grammar Questions, né? 101 Grammar Questions. E aí, eu trouxe alguns pontos relevantes para vocês, tá? O livro em si, gente, ele é mais sobre questões mesmo da gramática, assim, de frases, se estão corretas ou não, se um tempo verbal pode ser chamado assim ou assado, e não é bem isso que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Mas algumas das questões que ele nos coloca no início, eu quis trazer para a discussão. Então, assim, afinal, o que é a gramática, né? Porque nós, teachers, eu acho que a gente fala e vive essa palavra todos os dias. Para nós, quando a gente fala a palavra gramática, a gente imediatamente entende o que é. Eu acho que a gente não passa um dia no nosso trabalho sem falar a palavra gramática. A gente não passa um dia sem dar uma aula que não entre em um pontinho gramatical. Todos os dias a gente tem contato com isso. E a gramática, para nós, ela é muito clara, para o aluno nem tanto. Pensando no que se fala sobre isso, então seria o estudo ou o uso das regras de como as palavras mudam sua forma e combinam com outras para formar frases. Essa é a definição do dicionário, tá, gente? Então,
Regras de como as palavras mudam a forma e combinam com outras, tá? Para formar uma frase. Aí vem o Scott e ele diz assim: mas essa afirmação, essa definição, ela não é assim tão efetiva. Porque quando a gente fala as regras de como as palavras mudam, a gente pode pensar em morfologia, né? E a morfologia, ela pega muito aquela parte de como são formadas novas palavras. Por exemplo, sunflower, né? Que é uma palavra composta. Então, ele diz, isso tem mais a ver com vocabulário do que com gramática. Então, a fronteira entre vocabulário e gramática, ela está meio confusa. E aí ele diz, né, a gramática, ela também, a definição de gramática, ela fica um tanto confusa quando dizem que gramática é a frase, mas também é o além da frase. O além da frase, a gente chama de discurso, porque muitas vezes, né, o que é o discurso? O discurso é a língua sendo usada para transmitir, para dar alguma forma de mensagem em algum contexto. E a gente entra também na ideia de o que é gramática e o que é o uso da língua. Porque muitas vezes a gente tem frases que são totalmente ungrammatical. E aí, por exemplo, quando a gente diz long time no see, essa frase, do ponto de vista gramatical, ela é incorreta. Mas é uma frase de uso e todo mundo fala: Hey, Caroline, long time no see you. Ela está no uso. Então, assim, não existe um consenso exatamente do que é a gramática, mas a gente pode entender que é a forma como as palavras, né, combinam em uma frase. Muito bem. E aí também algo muito interessante que eu já ouvi de alunos, vocês provavelmente já ouviram também, é essa crença, né, que o inglês é uma língua fácil, não tem muita gramática, todo mundo aprende inglês, né? Tem uns espertinhos que gostam de dizer, eu já domino inglês, o negócio agora é aprender russo, aprender alemão, vou lá aprender outra língua, porque eu quero mostrar que eu sou mais inteligente. Gente, assim, é certo que uma língua como o russo, como o espanhol, como o português, são línguas que têm mais desinências verbais. Isso é fato, tá? A gente se quebra mesmo para... Por exemplo, no francês, tem palavra feminina, masculina, o plural é diferente do singular. No inglês, o plural e o singular é uma desinência pequena, é um S ali, o ES, né? Claro, tem os plurais irregulares, mas são menos frequentes. Mas, assim, é certo que no inglês nós temos poucas mudanças verbais. Os verbos flexionam menos que em qualquer outra língua, tá? Mas a gente tem situações gramaticais que são complexas para os nossos alunos, né? Que é o caso dos auxiliary verbs. Então, por exemplo, quando a gente começa a entrar nesses tempos, né? I have walked, I had walked, I had been walking, começa a gerar aquela insegurança, né? Aquela coisa mais, né? As dificuldades, né? Eu digo, os alunos vão entrando nesses tempos das proficiências e aí eles percebem que o inglês não é uma língua tão simplificada. A gente tem questões de determiners, a dog, those dogs, no dog, artigos, né? A questão de artigos definidos, indefinidos, e muitas outras coisas que o próprio uso de prepositions, eu vejo que muitas vezes é um traço difícil do inglês. Phrasal verbs, talvez, né? Então, assim, o inglês, ele pode ter sido conhecido por ser uma língua mais fácil, e de certo ponto ele é mais fácil, talvez isso tenha tornado o inglês uma língua global, de comunicação global, mas nós temos que sim pensar e trazer situações que podem ser problemáticas para os nossos alunos, né? Não dá para simplificar as coisas. Outra questão bem interessante sobre isso e que a gente sente de muitos professores que entram na comunidade da We Help You Teacher, tá?
que é aquela questão de nós precisarmos ou não aprender a gramática em uma ordem fixa, estabelecida, né? Então, muito se fala sobre o uso dos sílabas, né? E aí a gente pensa, existe essa crença, né, de que quando nós escrevemos um sílabas, nós geralmente organizamos ele por uma ordem natural de aquisição, uma ordem natural de aprendizagem de línguas, tá? E isso é verdade de certa forma, tá? Porque o que acontece? Então, quando autores, né, vão escrever um livro, por exemplo, vão escrever um material didático, tá? E eles elaboram os sílabas, o que eles têm em mente, geralmente, e esses livros que são para falantes de inglês do mundo todo, tá? Não estou falando de aprendizes de inglês brasileiros, os livros que são internacionais. Eles normalmente elencam esses conteúdos e organizam esses conteúdos por algo que se chama utilidade e dificuldade. Então, existe um balanço entre utilidade e dificuldade. O que seria utilidade, gente? É assim, o que vocês acham que um aprendiz de inglês vai precisar antes e mais imediatamente? O present simple ou a third conditional? O present simple. Então, é por isso que normalmente o present simple, tá? Ele não aparece lá bem no início, mas ele aparece, né, nas primeiras unidades do material, digamos assim. Outra questão, né, é a dificuldade. Então, tem que balançar utilidade e dificuldade. Muitos falantes de inglês, de aprendizes de inglês, eles aprendem o present simple como uma das primeiras coisas dos cursos, mas eles vão de fato falar um she does ou he goes quando eles já são quase avançados, né? Então dizem que a terceira pessoa do presente simples, ela é uma das primeiras coisas ensinadas, mas uma das últimas realmente adquiridas. Então isso tem a ver com o quê? Com complexidade, né? A complexidade, ela pode variar, né? Ela pode ser algo no sentido de, na língua mãe, a gente não tem isso. Então, na nossa língua mãe, talvez fica complicado eu entender essa desinência na terceira pessoa, tá? Ou então, Posso por exemplo, te fazer uma pausa, Dani? E tem pode? até aqueles alunos, e tem inclusive os falantes que não usam o doesn't, né? Que aparece muito em séries e tem em músicas também. E daí eles ficam, tá, prof, mas eles não usam. Daí vocês têm que É. explicar para eles, sim, pode ser que alguns falantes não usem, porém, essa é a regra tradicional. A gente tem que saber das duas versões, né? Tem que fazer esse contrabalanço quando eles vêm com essas questões também. Exato, porque a gente está falando de gramática e uso, né, gente? A gente não está falando de gramática da língua escrita. A gente precisa entender, como a Cris falou, nós estamos ensinando inglês, mas nós estamos ensinando gramática do inglês para usar. Claro, vai ter situações de escrita formal, mas são alunos bem específicos. Fala Yanaki, né? Yanaki. Oi, Janek. Janek seria, né, um alemão, né? Que um amigo meu me falou, na Alemanha se fala Janek. Aí eu, tudo bem, não tem problema, Dani. Eu queria aproveitar até esse comentário que a Cris fez, porque eu me sinto muito em dúvida sobre isso, né? Justamente porque quando eles veem uma série, um documentário, eles ouvem o nativo falando, usando o don't versus doesn't, né? E aí, o que que eu faço? Como é que eu faço para ensinar, para apresentar esse real English pro aluno? Tem um momento certo? Queria saber se você pode ajudar nesse sentido. Desculpa. Não Obrigada. podem perguntar. A ideia é que vocês realmente perguntem conforme as dúvidas surgem com o que eu estou falando. Eu acredito que o Real English ele já vai permear a vida do aluno. Então, no contato com música, como a Cris falou, materiais autênticos, vídeos autênticos, filmes, eles vão estar percebendo que isso acontece. E o nosso papel como teacher é mostrar que tudo isso é bem-vindo.
É mostrar que essa reflexão deles também é bem-vinda, no sentido de que, gente, no português, vocês falam como está, como é a gramática, vocês falam tudo corretamente, ou a gente, por exemplo, nós aqui do Rio Grande do Sul, tu vai, tu faz. Gente, é o tu com o verbo de você, então é regional. Vocês devem encorajar, inclusive, que eles percebam como é a língua no mundo real. Faça uma fala de que na sala de aula de inglês a gente procura utilizar o mais próximo, né, de um padrão gramatical, mas sem preocupações exageradas. Então, assim, o equilíbrio também entre fluência e accuracy. Fluency e accuracy. O que vem antes hoje no mundo real? Fluency. Então, é muito provável que o aluno de vocês, quando vai conversar com vocês, possa dizer: She go to work, he don't do this. E tá tudo bem. Na hora de fazer o exercício, muitas vezes eles vão e lembram da regrinha, tá? Mesmo que na fala não saia. Pode ficar tranquila. Vai, Cecília. Gente, só uma coisa antes, não é Cecília, porque eu tô usando o computador, é Victória. Mas tá tudo bem. Uma coisa que eu falo muito para meus alunos, que eles têm muito mesmo essa dúvida, principalmente quem já tá mais avançado. E eu falo que é a mesma coisa quando você vê alguém falando nós é e a gente somos. A gente vai entender, mas não tá certo, né? Então é aquela coisa mais coloquial, né? Porque eles sempre vão ver alguma coisa, às vezes já vi aluno falar, mas falou you is. Eu falei, não, é o nosso seja. Pense assim, está errado. Só que você vai entender o que ele falou, eles vão entender o que você falou, se caso você fale errado. Aí geralmente eu tento trazer isso daí, mas eu falo, não, né? Vamos tentar conjugar, igual a gente tenta conjugar no português, falar tudo certinho, né? Que daí as coisas fluem melhor. Exato, Vitória. A gente procura essa mesma fala, que inclusive quem já ensinou em contextos de língua mãe também faz isso. Que é, sim, nós temos uma norma gramatical, nós temos regras e nós temos as nossas variações linguísticas, geográficas, culturais. E por muitos e muitos anos, a gramática, ainda lá no tempo dos gregos, quando era tudo muito clássico, a gramática ela foi usada como um instrumento de opressão das pessoas que não tinham acesso à língua culta, à norma, entre aspas, culta, né? Então, a gente precisa cuidar e também trazer essas questões para a nossa sala de aula de que não é porque o falante, né, ele não está usando a regra gramatical, não é porque eu não estou me expressando como mandam os livros, que eu não sei, que eu não entendo tanto, que eu sou de um determinado. Então, assim, a gente precisa fazer essa fala, é muito necessário que isso seja feito, que a gramática não seja um instrumento para excluir pessoas, né, da forma como elas falam. Tá? Eu ia falar mais uma questão sobre a dificuldade, né, conforme a língua mãe. Então, assim, nós, por exemplo, falantes de português, tem alguns verb tenses do inglês que talvez tenham proximidade com o nosso e a gente consegue estabelecer comparativos e os nossos alunos conseguem aprender mais rápido. Por exemplo, eu não tenho dificuldades com os alunos brasileiros quando eu ensino o present continuous. Eu consigo comparar com eu estou fazendo alguma coisa. I am doing something. Eles comparam, conectam bem. Agora, gente, um grande problema para os alunos brasileiros de inglês é o sistema de artigos. Se a gente começa a transferir da nossa língua portuguesa para o inglês, a gente coloca an e mas provavelmente and the, na frente de tudo. E no inglês tem muitos casos de que o artigo ele não é utilizado. Então, esse é um grande ponto onde a gente vê aqui a dificuldade estabelecida pela língua mãe para aprender um determinado tópico gramatical. Então, precisamos aprender gramática em uma ordem estabelecida? Não necessariamente. Vai depender das dificuldades do aluno, da língua mãe desse aluno, da complexidade de um determinado assunto, vai depender. Você está ensinando um aluno de nível básico, será que ele tem condições de entender um present perfect continuous?
Não, porque é muito complexo ainda. O aluno de nível iniciante, A1, A2, ele ainda não tem noção do participle. Então, não é uma estrutura que vai ser possível ou logicamente vai ser ensinada nesse nível. Tem outras que estabelecem uma sequência melhor ali nos níveis iniciais, tá? Um exemplo de sequência é começar pelo to be, seguir pelo present continuous, depois entrar no present simple. Tá? Eu tinha uma frase aqui, mas ficou com a animação. Isso a gente já acabou falando. E aí vem essa ideia, né? Corroborada aqui pelo Scott, que ele diz: Research has shown that learners seem to follow their own built-in syllabus, que é o syllabus que eles meio que vão construindo, independently of their L1 and irrespective of their teaching order. So all learners seem to master plural forms before the possessives and irregular verbs before regular ones. These findings challenges the view that teaching can directly influence learning. Ainda que a gente diga que a língua mãe tem influências, que a complexidade de assuntos tem influência, muitos aprendizes demonstram aprender certas estruturas antes de outras. Isso é comum para falantes de todas as línguas. Como, por exemplo, os verbos irregulares, eles lembrarem mais de usar os irregulares do que propriamente os regulares. Isso acontece, tá? E outras, ele diz, né, de aprender antes as formas plurais do que o possessive. Bom, gente, esse possessive com o apóstrofo S para o aluno brasileiro é uma dor, né? É uma dor, porque a gente não tem isso na nossa língua. Então, eu canso de escutar os meus alunos dizendo the house of my grandmother, né? E eles sabem a regra. Se eu der um exercício de possessives, eles vão fazer. Mas é espontâneo, gente. E quando é espontâneo, demora mais para ficar aquela coisa redondinha, gramaticalmente correta. Então, é como eu disse para vocês. E tá tudo bem. Nem tem por que a gente ficar se preocupando tanto com isso. Uma hora eles vão acertar, uma hora vai criar consciência disso. Por muito tempo, gente, a gramática, então, ela teve o approach da esquerda, né? Mais acadêmico. A instrução gramatical, ela era mais explícita. O que é uma instrução mais explícita? É você escrever a regra no quadro, você explicar para o aluno, você ler a regra gramatical. O ambiente escolar, né, de língua estrangeira, o ensino de línguas, ele era mais bilingual, a gente tinha mais tradução, métodos de traduções. Falávamos mais português em sala de aula, nós explicávamos mais a língua antigamente, quando, né, esse approach era mais usado. As regras gramaticais, então, elas eram muito... O ensino se focava muito em ensino de regra, tá? O foco vinha bastante na escrita. Então, a gente vê alguns livros, né, do passado, quando a gente abre aqueles livros de ensino de inglês de anos e anos atrás, não raro a gente acha muitos exercícios de escrita, de transformação, de transforme a frase, afirmativo, negativo, pergunta. E eu vou dizer para vocês, tá? Nada disso deve ser ignorado. Tudo isso está voltando. E o foco era na accuracy. O que é a accuracy? É a língua correta. Tudo no seu lugar. Verbo, conjugação, preposição. A frase bonitinha, ela é accurate. Ela é correta do ponto de vista gramatical, tá? Conforme as metodologias de ensino de inglês foram caminhando, foram evoluindo, as coisas se tornavam mais experimentais, a instrução era mais implícita. O que é uma instrução mais implícita? Você está ensinando usando contexto, né? Antigamente começava uma aula falando simple present. Hoje a gente não começa mais uma aula falando simple present, 2 pontos. A gente começa mostrando um vídeo na rotina de uma pessoa, né, para depois entrar no simple present. E hoje a gente tenta caminhar para um ambiente mais monolíngue, né? Eu não sei se alguém fez o Celta aqui.
A Cris eu sei que fez. Mas quem fez o Celta é aquele certificado, é aquele treinamento da Cambridge que te dá uma certificação que tu consegue dar uma aula inteira somente em inglês para falantes de outras línguas. Então tem como, gente. É difícil, pra caramba. Mas tem como a aula de inglês ser monolíngue. Se vocês precisam fazer isso, não. Não, né? Também a aula não precisa ser repleta de tradução, tá? As regrinhas, elas agora se tornam mais indutivas, ou seja, elas não precisam ser tão explícitas, mas você pode convidar o aluno a tentar formar as regrinhas, a refletir sobre por que está usando a língua assim, não assado, qual é a forma. Você pode convidar o aluno a construir conceitos com respeito à gramática, tá? O nosso foco, então, ele deixa de estar na língua escrita e ele vai mais para a língua falada, né? As questões que vocês trouxeram. E a gente deixa um pouco de lado o foco na accuracy e vai mais para fluency, tá? Então, eu não vou mais corrigir, parar, falar para o meu aluno parar de falar, interromper meu aluno no meio da conversa dele para dizer she goes, quando ele disse she go, né? Então, deixa o aluno falar, deixa o aluno construir tudo. Não fique interrompendo tanto. O aluno precisa de tempo para construir, para se expor, ele precisa errar para aprender. E tá tudo bem, tá? A fluência, ela é a nossa maior preocupação hoje. E aí, gente, então, existe uma gramática fundamental ou principal a ser ensinada? Ou eu vou reformular essa pergunta com base no que eu coloquei aqui. Existe um método gramatical hoje para ser seguido? Um só método? Não. O que eu quero dizer aqui? Eu vou deixar a instrução explícita de lado? Eu não posso falar, mostrar regrinhas para os meus alunos? Não, gente. O que a gente faz hoje é uma mistura disso tudo. E hoje eu vejo, a gente percebe que muitas vezes o inductive approach não funciona com um determinado tipo de aluno. Se eu tenho um aluno que tem uma extrema dificuldade, será que eu vou explicar a gramática para ele em inglês? Não, posso cortar o caminho, gente. Posso explicar a gramática para ele em língua mãe, né, de uma forma carinhosa, amigável, fazendo às vezes conexões com o mundo do aluno para aprender melhor. Eu posso criar meus próprios métodos de chegar até isso de uma forma mais tranquila. Então, não é porque está todo mundo hoje dizendo que tem que ser assim, que a aula tem que ser mais conversação, né? Não é porque está todo mundo fazendo isso que o meu aluno vai se encaixar nessa realidade. O que a gente entende hoje é que a gente se serve dos métodos para que a nossa aula seja melhor sucedida, seja bem sucedida, que o nosso aluno tenha mais resultado. E quando a gente desenha materiais na WeHelp, a gente leva isso em conta. A gente não segue assim uma metodologia que está mais em alta ou algo que uma única metodologia, por exemplo. Não. Cada aula da WeHelp é única porque a gente percebe, ó, aqui eu comecei a aula desse jeito, vai fazer sentido eu continuar assim. Talvez seja legal a gente fazer uma forma de explicar que o aluno seja mais ativo no processo, ou aqui a gente vai deixar regras mais explícitas, tá? A gente não tem uma preferência ou outra, a gente busca variar bastante. E o professor que sabe variar é o professor que está mais preparado para atender os seus alunos, tá? Que conhece as metodologias e que busca várias ferramentas para ensinar. E se no meio da aula ele tiver que mudar a forma de ensinar, ele vai. Até aqui tudo certo. Pode falar, Jana, aqui. Uma pergunta. Eu estou apaixonada por Bloom, né? E a metodologia dele. Eu queria saber se a taxonomia de Bloom, ela vale ser considerada ou deve ser considerada em toda a aula na organização. Era essa a minha pergunta. Obrigada. A taxonomia de Bloom é o triângulo, né?
É muito Isso. bacana. Eu digo que a taxonomia de Bloom, ela tem influenciado, ela influencia muito no scope and sequence da aula, porque tanto o triângulo, né, invertido, começando do todo para um conteúdo específico, tanto, né, tudo faz sentido. Então, foi muito usado, continua, eu acredito que sim, que deve pensar nisso, deve ser explorado. E o que a gente tem hoje em dia é, Jana, que a taxonomia de Bloom, baseando muitos cursos, não só da nossa área, mas como outros também, né? Me corrija se eu estiver errada, mas a taxonomia de Bloom também traz muito a ideia das aprendizagens ativas, não traz? Porque os Ela, alunos uhum. construindo o conceito. Isso. Por isso que eu gostei tanto, exatamente. Eu sempre digo, muito do que a gente faz no mundo da língua inglesa está sendo feito por outros. O que a gente já faz há muito tempo, gente, está começando a ser feito agora em outras salas de aula, tá? Em outras salas de aulas, porque se percebe que colocando o aluno no centro da aprendizagem, ele vai tornar tudo muito mais significativo. Então, sim, deve colocar o aluno como, né, agente do processo, perguntar mais do que dar respostas, dar mais tarefas para que eles. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é pedir para que o aluno me ensine. Então, ele lê as regras gramaticais ali, né? E aí eu peço, eu digo, spend a minute reading. Can you please teach me those rules? Eu peço para que eles me ensinam. Por quê? Porque eles vão estar fazendo um processo de memorizar aquilo, tá? Então, assim, embora você queira dar uma aula que torne um aluno mais centrada no aluno, ou que você veja que o seu aluno precisa ser mais guiado, porque a gente tem perfis diferentes também. Você precisa conhecer as diferentes abordagens ou se sentir confortável em ensinar nas diferentes formas, tá? Então, se existe uma gramática fundamental ou principal a ser ensinada, gente, isso eu volto a dizer, vai depender das dificuldades, vai depender do que os seus alunos vão encontrar ali no processo. A gente elenca alguns pontos gramaticais, como tempos verbais, preposições, artigos, né? A gente coloca conteúdos gramaticais com um certo foco, mas eu diria que não existe uma gramática fundamental. Tudo é parte do processo, tá? Outra coisa interessante de levar em conta é assim, eu vejo que muitos teachers nos pedem, querem usar um syllabus, né? Sentem a necessidade de entregar conteúdos em sequência gramatical. Mas eu preciso ensinar determinado ponto gramatical. Eu não posso deixar de ensinar isso para o meu aluno. Hoje em dia, existe muita conversa sobre sílabas. Você precisa ensinar, mas será que o aluno realmente precisa ver isso agora? Então, assim, a decisão de ensinar em sequência ou não, ela pode partir de vocês, tá? Nós da WeHelp, nós acreditamos que é necessário seguir uma sequência fixa, mas com os níveis iniciais, A1, A2. Depois do A2, ali, quando o aluno já consegue seguir uma aula inteirinha em inglês, a gente entende que conteúdos podem ser lineares ou não lineares. A gente pode simplesmente selecionar uma aula por relevância de assunto e, a partir desses assuntos, ensinar possíveis conteúdos gramaticais. Então, não é ensinar gramática, mas é ensinar assuntos e, a partir deles, alguma coisa de gramática, tá? Quando a gente elaborou o material Grammar Plus, a gente pensou na seguinte situação, tá? Já diz o nome, Grammar Plus. Ele é algo a mais, né? E aí, hoje os teachers usam em diferentes contextos, tá? Eu tenho professores que ensinam, que montaram um syllabus com o Grammar Plus, que dão aulas a partir dele. Tudo certo. Mas quando a gente montou esse material, a gente desenhou essas aulas, a gente pensou naqueles profs que têm os alunos usando talvez as aulas da Shine, usando talvez os cursos sequenciais,
usando um livro didático e mais as aulas da WeHelp, mas aquele professor que volta e meia quer dar uma trabalhada assim na accuracy do aluno. Ele vê que o aluno sabe, mas tem dúvidas, ou percebe aqueles gaps, às vezes, né? Ou às vezes recebe um aluno que vem de outro teacher, ou então outra escola, e o aluno está ainda muito inseguro. Aquele aluno diz, toda vez que eu vou tentar falar uma frase, eu não sei se eu uso isso, se eu uso aquilo. Então, a fala do aluno que está precisando de gramática é essa. Eu não tenho certeza das palavras que eu vou usar. Eles dizem assim, tá? O aluno não vai chegar para vocês e vai dizer, eu quero estudar gramática. Ele vai dizer, eu quero fazer conversação. Eu quero conversar, mas eu tô travado. Tá? Deixa eu só ligar o meu computador aqui, né? O aluno nunca, ele diz, eu não quero estudar verbo, mas eu quero falar. Então, a orientação é a seguinte, né? Dê aula de gramática, mas foque num momento inicial em coisas como eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Eu vou interromper e vou compartilhar de novo, certo? Aqui. Eu preciso disso. Vou compartilhar para vocês uma aula do Grammar Plus, que provavelmente vocês já usam ou vão usar em breve. Todo mundo vendo? Perfeito. Então tá, o que acontece aqui, gente? Esse material, ele é um blend de prática gramatical, drilling, tá? Drilling foi famoso nos anos 90. Quem sabe o que é drilling quer explicar? Drilling é o mais famoso exercício do método audiolingual. Substituição, o drilling, drill practice. Isso aí, Andrea. Drilling practice. Eram aquelas frases que a gente tinha que repetir mudando alguma coisa. Então, por exemplo, se tinha que mudar do affirmative para o negative, né? I go to school by bus. I don't go to school by bus. I go to school. Ou então substituições, né? I go to school by car, by plane. I go to school by plane, by train. Enfim, isso acontecia muito nas escolas, tem métodos que usam ainda, e o drilling é importante, tá? Porque ele ajuda o aluno a fazer essas conexões, né? Dos chunks of language, da própria estrutura gramatical. Ele faz, a repetição faz com que a gente consiga reter na memória de uma forma fácil. É claro que a gente não passa mais uma aula inteira fazendo drilling. Como eu falei para vocês, hoje existe um blend de metodologias onde eu tenho momentos de drilling e momentos de comunicação livre, tá? Então, esse material aqui, ele é gramatical, mas ele começa instigando o aluno, tá? Mas Não sei se alguém quer falar alguma coisa. achou que fez cocô aqui. Eu vou ativar aqui Só um pouquinho que eu vou mutar. Isso. Tá todo mundo em casa hoje, né, gente? É feriado. É isso aí. Show. Então, o que acontece? Eu tenho uma aula aqui, gramatical, de present simple. Só que olha como é que eu tô começando. Será que essa aula aqui é para quem nunca viu present simple? O Grammar Plus, como ele é um plus, ele é um material de reforço e review. Então, talvez aqui você vai ter que entender o que o aluno já sabe, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando medir um conhecimento prévio para estabelecer um contexto entre o que ele já sabe e entre o que eu vou rever. E aí eu vou instigar meu aluno, através dessas imagens divertidas, a falar o que está acontecendo ali, o que cada gatinho faz. Eu posso mostrar o primeiro, tá? Get up.
né? Que ação é que o primeiro gatinho está fazendo? Get up, have breakfast, have a shower. Aí você vai perguntando para o aluno. Go to work, ok, do exercise. Make dinner, read a book. E aí eu venho para essa parte. Which of these activities you do? Então, eu puxei chunks of language do meu aluno. Alguns ele sabia, outros não. Normal, tá? Have a shower. Provavelmente eles podem dizer take a shower. Tudo certo, British American. Aquele que o aluno preferir. Go to work, do exercise. Talvez vocês tenham aqui que ter dado uma corrigida no do and make. Tranquilo, tá? Mas o que eu tô propondo aqui? Which of these activities you do? Personalização, tá? Então eu retomei os chunks of language, tô pedindo para eles me contarem o que eles normalmente fazem de manhã, de tarde e de noite. Então eles podem dizer: in the morning I have breakfast. In the afternoon I do exercise. At night I read a book. Eu não tô entrando no present simple sem eles perceberem? Eu tô. A gente tá falando de rotina, tá? E aí, como é um material gramatical, tá, gente? Não é uma aula como as da Shine, que são estruturadas de uma forma um pouquinho diferente. O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô pedindo para o aluno completar as frases com palavras da lista, mas essas frases são regras. Isso aqui é uma gramática, é uma forma de ensinar gramática que eu tô colocando o meu aluno para ser agente do processo. Tá? Então, o aluno vai descobrir a regra completando. E aí eu venho com aquela questão novamente. Mas se eu estou usando esse material com um aluno que tem muita dificuldade, eu estou usando esse material justamente para sanar essas dificuldades. Vai funcionar isso aqui? Talvez não. Talvez aqui você tenha que dar mais respostas do que perguntas. Então, o que eu posso fazer? Eu apenas posso já deixar o exercício completo. E aí, junto com o meu aluno, vou pegando na mão dele. A gente lê cada exemplo e a gente conversa sobre ele. Se entendeu, se não entendeu. Tá? I get up and have a shower. We use the present simple tense to talk about our habits. Então, né? Posso usar português na hora de explicar para o aluno que tem dificuldade? Claro que posso. Até para aquele que não tem dificuldade. A língua mãe é essencial. Então, aqui eu tô com o foco no quê? No uso ou na forma da língua? Me contem. Foco no uso ou na forma? Na forma. Aqui o foco é na forma. Aí é na forma. Uhum. Todo material, toda aula, quando você vai ensinar gramática, é bacana dar foco em uso e foco na forma. Vocês lembram como eu comecei a aula aqui? Com o foco no uso. Eu pedi para o aluno falar o que ele faz de manhã, de tarde e de noite com os chunks. Então, agora eu vou para a forma. Tá? Aqui eu vou lembrar o aluno que é he plays, she speaks, it rains. Eu vou lembrar o aluno das third person rules, spelling rules. Posso passar um tempinho a mais aqui, tá? E aí, olha que interessante. Aqui eu tô só falando da affirmative. A gente vai por partes. Eu não expliquei tudo junto. Affirmative, negative question. A gente vai para affirmative e vai praticar. Esse slide, quando vocês estão em aula online no Zoom, tem algo muito bacana que vocês podem fazer aqui, que é, olha o que diz aqui, ó, practice, take turns to form sentences in pairs. Então, aqui vocês podem jogar os alunos para a sala, tá? Para as split rooms, né? Que a gente fala. Eu dou aula presencial, então no Zoom eu acabo não usando em grupos, tá? Vocês mandam os alunos para salas de modo que eles, nas salas, eles tenham algum acesso a essas frases, tá? Não sei se dá para pedir para tirar foto. Eu não sei se eu consigo mandar ele para a sala e deixar minha tela compartilhada. Consigo, Cris?
Então, eu mando no grupo do Whats porque eu acho mais fácil. Também, também. Então, assim, de alguma forma, gente, Uhum, eles precisam estar lendo essas frases, mas eles podem estar em grupos, tá? Dá para pedir para eles uhum, tirarem foto com o mobile phone. E lá nas salas, quando os seus alunos estão em dupla, cada um tenta formar uma dessas frases. Então, o João começa nessa, o Pedro nessa seguinte. Vai, João, Pedro, João, Pedro. E eles vão se monitorando. Você vai passando nas salas de quando em quando, para ver se eles estão fazendo o exercício. O que eles têm que fazer aqui, gente, é praticar a affirmative form. Então, eles precisam saber se vai o S ou não. Tá? My friends uhum. play computer games. Aí o Pedro diz: Henrique goes to work at 9. Goes, né, João? Porque Henrique é he. Eles fazem as conversas. Aqui no pair work, gente, é o momento de deixar eles em dupla e eles irem pensando na regrinha que foi ensinada. Vocês não vão ficar interferindo no que a dupla está falando. Vocês vão só escutar e ver se o exercício está sendo feito. Certo? Aí terminou o tempo do exercício. Todo mundo volta para a sala principal. Tá? Gente, se vocês estão presenciais aqui, é só deixar os alunos trabalhando em pares e vocês não ficam muito em cima deles, tá bom? Eu digo, you have some minutes to work in pairs. I won't tell you the answers. E aí eu fico fingindo que eu tô fazendo outra coisa e só escutando eles fazendo o exercício verbalmente. Tudo verbalmente. Aí chega a hora de abrir o grupo, tá? Se o João começou com essa frase e o Pedro começou com essa, na hora de abrir o grupo, eu vou pedir para o Pedro ler a primeira e o João a seguinte, ok? Porque daí eu dou novas frases para eles fazerem on the spot. Vou dar novas chances de prática. So, time to start. Pedro, my friends play computer games. João. Opa, acho que apareceu. Não, tá certo. João, aí o João diz, verbalmente. Henrique goes to work at 9. Pedro, antes dele falar, né? Sandra and I study in the same class. Aí vocês dão enter. É o seguinte, I speak two languages. Você está fazendo a correção verbal em voz alta, o aluno está tendo acesso à resposta certa. Ou seja, ele está confirmando o que ele está falando de forma escrita. Então, vocês estão colocando foco em falar, né, em produzir ali, falar o que, aplicar a regra, mas na hora do open group, vocês mostram a forma certa logo após eles verbalizarem a resposta. Tá? Isso é importante até para eles terem certeza do que eles estão falando. Daria muito trabalho se o aluno fala a resposta e você tivesse que ficar escrevendo num quadro, como a gente fazia anos atrás. Tá? Então, aqui continua o checking do exercício. Tem bastante frases, tá? Dá para reduzir. E aí a gente fez o pair work, abriu o grupo, agora é hora de fazer uma follow-up activity, ou seja, colocar o aluno para produzir, para fazer o que ele estava fazendo de forma controlada, mas de uma forma mais livre. Esse é um guessing game, tá? Ele tem prompts, que são pictures, e aí vocês convidam o aluno a criar uma frase para cada picture. Ele pode criar uma frase exatamente igual a que eu vou mostrar ou não. So, can you please tell me? What is the sentence for this picture? She plays the guitar, teacher. Wow, she plays the electric guitar. Spot on. Really good. Yay. This one. The cat folds himself in the That's blanket. that. You wanted to, so maybe they're gonna say, the cat sleeps with me, the cat sleeps Yeah, alone. sorry. Yeah. No problem. Gente, aqui eu não tô corrigindo o meu aluno, eu tô dando possibilidades, né? Tô dando possibilidades. A minha frase é essa, mas os alunos podem ter falado outras. A gente tá brincando de comparar frases. Ó. He studies math. They drive a pink car.
It eats fruit. São frases divertidas, certo? Aí aqui a gente tem um frequency adverbs. Então é mais um exercício em pair work com group checking. Tá? E com production depois. Os alunos falam o que eles... Always, usually, sometimes, never, every day, this week. Depois eu entro na forma negativa. Então, é todo o processo de novo, gente. É foco na forma. Pair work, tá? Aqui é interessante porque é um drilling. Mas não sou eu quem estou falando as frases para eles modificarem. O interessante aqui é que eles próprios estão fazendo o processo de drilling. Porque eu estou propondo que um aluno da dupla forme a frase afirmativa e o seu partner modifique ela para a forma negativa. Então, os dois alunos estão tendo um papel no exercício. Tá? A Ana diz, my sister reads a book. A Júlia diz, my sister doesn't read a book. E aí vocês vão trocando, né? A Ana não pode falar todas as afirmativas. Então, a ideia é que aqui pode ser do 1 ao 8, a Ana diz afirmativa e a Júlia diz negativa. E do 9 ao 10, só inverte, né? A Júlia diz afirmativa e a Ana negativa. Tá? Para quem tá presencial, eu posiciono eles front to front, na frente da tela. Que daí eu dificulto mais ainda. Os meninos aqui na sala, eles ficam na frente aqui da TV. Aí o Pedro diz assim, my sister reads a book. O Arthur tá de costas para a frase, então ele tem que ouvir o Pedro. Aí ele escuta o Pedro, ele... My sister doesn't read a book. Demora um pouquinho. Dá para diminuir o número de frases. O slide é de vocês, vocês podem editar. Tá? A gente só pede para deixar o nosso logo, mas pode modificar conforme vocês acham que fica melhor. Tá? Sempre tem um quiz, então, depois do group checking. Ó, aqui é a entrada da question, tá? Então, o pair work, ele é de transformar em perguntas, assim, bem estrutural, nada comunicativo nessa hora. Bem estrutural, para pegar a regrinha do do, does e do question word. Só que depois que eu fiz o group checking, que eu chequei que eles montaram as perguntas de forma correta, depois que a gente fez isso, olha o que a gente vai fazer com o exercício que era apenas de forma, que era um exercício tradicional. A gente vai utilizar ele de forma personalizada. Então, olha o que diz. Now answer the questions with a partner. Tip. You can change questions when they don't make sense. Por exemplo, a primeira. Where do your não seria a primeira, é uma outra question que tem na página seguinte. Então, se no exercício tem a question, where does your brother work? Pergunta para Dani, eu no caso. Dani, where does your brother work? I don't have a brother. Então, o aluno reformula. So, where does your best friend work? Então, reformular as perguntas de modo que consiga interagir com o partner. É personalizar o exercício. Tá aqui ela, gente. Tá? E é isso, então. A aula termina com sugestões de games, né? Se não foi bastante exercícios, isso dura muito tempo. Então, se vocês querem fazer essa aula encaixar em 1 hora, talvez dá para reduzir o número de frases. Se vocês querem dar essa aula como ela está aqui, provavelmente uma aula maior, dá para trabalhar só afirmativa em 1 hora, né? Afirmativa e negativa. Entra os ajustes conforme o nível de dificuldade dos alunos e o tamanho do grupo. Se vocês vão dar essa aula para um aluno em particular, você muitas vezes vai fazer o papel de partner ali no pair work. Então, talvez não tenha necessidade de tanto group check. Aí são questões de class management e de time management, ok? O material também tem alguns handouts prontos, mas a gente tem a versão disso em PDF. Quero saber se vocês têm perguntas. Quais perguntas?
Ô, Eu acho que você. Dani, eu, Ah, eu sorry. achei. Não, no problem. Ô, Dani, eu achei muito interessante a sua abordagem sobre os drills, né? Porque é uma coisa realmente antiga, igual você disse, e que eu vejo assim que atualmente, eu não sei se a clientela mudou, mas mudou, né? A gente evoluiu, os meninos também. A maioria dos meus alunos acha chato, né? E realmente não é, é uma coisa mais mecânica, né? Não é tão assim dinâmico igual você, igual a aula da We Help You. Então, ele funciona igual você disse, mas para meninos que têm mais dificuldades e tal, mas atualmente eu não tinha essa visão, agora que eu estou entendendo, entendeu? Que eu via, eu ficava assim, meia triste, né, angustiada, por que que esses meninos não estão querendo mais estudar, né, com esse tipo de metodologia que é mais engessada mesmo. Mas é só um comentário, eu gostei muito da sua explicação e achei muito válida, tá bom? Obrigada, Andréia. Na verdade, eu acho que isso se deve muito a hoje os alunos querem ser parte do processo, né? A gente estava falando da história da taxonomia. E o drilling, ele era antigamente, quando ele foi criado, ele era muito de repetição. O prof falava, alunos repetiam. Então, colocando os alunos em pares para fazer o drill, você tem um aluno que faz production e um aluno que faz reproduction. Sempre tem papéis diferentes e alguém tendo que pensar, alguém tendo um certo desafio. É um toque de desafio no drill. A Lavínia quer perguntar algo? Sim, primeiro, parabenizar pelo material, que é excelente, assim, não só visualmente, mas eu acho que, apesar de ser um material focado na gramática, né, e existe esse drilling e apresentar a estrutura, a forma, mas é uma coisa muito natural, né, esse step by step, que o aluno nem percebe que ele está fazendo a gramática, né, estudando gramática. Mas a minha dúvida, assim, querendo uma curiosidade, né? Como que você trabalharia o error correction, né? Porque é lógico, apesar de ser muito bem estruturado, né? Vai aos poucos, o aluno vai percebendo o uso do S, do auxiliar, mas nem tudo corre às mil maravilhas, que eles vão fatalmente cometer erros, né? Então, aí como que você sugere o error correction, que é on the spot, aí ele erra, você já mostra a resposta, ou espera que um outro aluno corrija? É Então, isso. quando eles estão no pair work, eles estão trabalhando, já dizem, duplas, né? Então, eles vão ter que tentar, entre eles, lembrar Uhum. do que foi ensinado na regra explícita. Então, ali no pair work é o momento de amadurecer o que foi ensinado, de pôr em prática, de tentar, ok, mas será que aqui é Ana goes or Ana go? Ana é she, é aquele momento da reflexão vir, né? De colocar em prática. Usando o Grammar Plus, eu sugiro corrigir na hora do Open Group. E aí, corrigir on the spot. Porque ali no Open Group, né, quando a gente já tem a frase e tem a resposta embaixo. Então, sinaliza para o aluno qual é a frase que ele vai fazer, deixa ele falar, porque ele já praticou ela ou uma semelhante lá no Pair Work, deixa ele fazer a frase. E aí tenta, se ele não acertou, não mostra, não clica Enter, não mostra a resposta. Tenta fazer ele acertar. Se ele disse, Anna go to school in the morning. Ana, né? Dá aquela cutucadinha. E aí se ele não conseguiu, mesmo tendo feito o pair work, aí você mostra a resposta. Aí clica Enter, aparece lá e aí sinaliza. Porque daí você está retomando a regrinha. Então, no Open Group, eu acho o momento mais adequado para fazer a correção. Depois, na parte de free practice, deixa eles falarem e aí, se possível, tenta não interromper. Mas aí, no final da fala, se puder ir anotando, eu gosto de ter um papel sempre, né? E aí, deixa eles falando, deixa eles construírem, falar sobre eles. No final, sinaliza os errinhos, tá? Que daí eles vão lembrar e, às vezes, eles
Dizem, ah, é mesmo, eu falei assim, eu devia ter falado do outro jeito. Tudo bem, né? Que aí seria delayed correction. Dúvidas, dúvidas? Na realidade, eu queria elogiar e parabenizar, né, por esse material que vocês desenvolveram. Eu tive uma semana, dei 2 aulas para a aluna trabalhar no Grammar Plus, que eu senti justamente que ela precisava trabalhar mais o verbi, né? E foi algo maravilhoso. A gente está quase terminando a aula. Deixei ela jogar um joguinho do Wordwall, onde tem um mês, né, para ela jogar como homework. E mostrei o começo, ela ficou, ah, my lord! Aí ela vai se divertir bastante, porque eu queria que ela entendesse melhor o jogo, né, fora da aula. E eu queria agradecer, né? Porque eu também, esse workshop, eu já entendi muito melhor como usar, fazer o melhor uso da apresentação, que eu travei, eu senti que eu poderia ter tirado o melhor proveito, né? E a Lavínia acabou fazendo a minha pergunta, que era a questão né, do momento para fazer essa error correction. Então, muito obrigada e parabéns aí pelo material de vocês. Muito bom. A gente que agradece, então, a confiança de vocês usarem, levarem para a aula um pouquinho do que é a We Help You, e a gente procura sempre entregar, então, o melhor, né? Justamente para que vocês possam ter esses resultados com os alunos de vocês. E também a comodidade de estar com a aula pronta, mas com a aula de forma efetiva, né? Essas são as nossas maiores preocupações, minhas e da Cris. Mas é isso, gente. Não sei se mais alguém tem perguntas. Da minha parte é isso. Eu agradeço de coração a participação de vocês aqui hoje, num dia que a gente podia estar caminhando, passeando no parque, ficando em casa, né? Mas a gente está aqui estudando porque a gente quer ter resultado, né? A gente quer dar o melhor para os nossos alunos, a gente quer viver da nossa profissão, a gente quer ter lucro, a gente quer viver bem, então a gente procura a melhor forma, né, de se capacitar sempre. Tá? E nós também, da WeHelp, a gente está abertas, né, sempre a sugestões, ao feedback de vocês. Nós adoramos ouvir como é que vai a sala de aula. E se vocês precisarem de outras, né, se tiver outras questões com relação ao uso do Grammar Plus, de como pode ser explorado ali cada atividade, vocês têm um canal conosco, né? A gente muitas vezes durante o dia não consegue responder prontamente, porque a gente tem comunidades grandes ali no WhatsApp, mas nós temos tanto, né, os outros teachers como os outros canais. A Angélica está disponível ali no horário comercial, então se não tiver como mandar para a gente diretamente, manda através dela, que em algum momento a gente vai ler a mensagem, vai responder e vai estar ajudando vocês, tá bom? Vamos tirar uma foto, então? Cris, eu tô com o Com meu celular. certeza. Aproveitem e nos marquem. Peraí que eu já. Peraí, deixa eu só tirar o pin aqui. Aí. Peraí que eu faço. Deixa eu ver se deu certo. Aí, perfeito. Já mando lá para nós também. Maravilha. Então, nosso muito obrigada, um ótimo descanso para vocês, ótimo final de semana e fiquem bem. Tchau, Até. gente. Tchau, tchau. Aproveitem. Obrigada. Bye Tchau, bye. tchau. Obrigada. Take care.